Bora responder pergunta com figurinha da Peppa Pig. São Paulo, só sinto falta de conseguir ter mais conexão com pessoas que trabalham na mesma área que eu. Porque aqui em Brasília é praticamente eu só. Claro, tem outros influenciadores, mas que eu me conecto, né? Pessoas que eu me conecto, que trabalham na mesma área que eu, São Paulo. Aqui é difícil demais. Então é só disso, porque São Paulo em si, eu não sinto falta do estado de São Paulo, de viver em São Paulo. São Paulo é muito perigoso, é mais caro, né? O custo de vida é muito alto. Se você for morar num lugar bom, aqui em Brasília você consegue morar num lugar bom pagando muito menos e tendo um custo de vida muito menor. Tenho muita vontade. É uma coisa que eu quero realizar com certeza no futuro, é comprar um terreno e subir a casa todinha do meu jeito, né? Fazer um projeto com arquiteto e fazer a casa inteira 100% do meu gosto. É uma coisa que eu tenho muita vontade. Só que isso, né? Lá no futuro, não tenho recurso para isso agora, não tenho psicológico para isso agora, não ia conseguir pensar nisso agora. Então, um dia. Claro, gente, meu pai e minha mãe, né? Eu não fico falando deles aqui, não mostro eles aqui por questão de privacidade. Porque antes eu mostrava muito eles e isso gerava consequências na vida deles. As pessoas reconhecendo, as pessoas fazendo perguntas, as pessoas invadindo o espaço. Então eu decidi parar para preservar os dois. Mas eu tenho contato com os dois, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho que o do Zé Neto Cristiano, que vai ter em outubro. Inclusive vão ter 2 shows no mesmo dia. E eu tô querendo ir nos 2. Eles vão fazer um show num lugar, vão cantar 1h30 mais ou menos, e depois já vão de lá pro outro lugar, que vai ter o segundo show, e eu quero ir nos 2, eu vou tentar ir nos 2. Quase todos os dias eu tenho contato com o Noah. Então, assim, ficar sem ver ele dias não acontece. Ou eu vou lá pessoalmente, inclusive eu fui lá ontem. Foi ontem que eu fui lá? Foi ontem. Aí hoje eu não fui. Inclusive vou mandar mensagem aqui pra ver se ele tá acordado, que aí eu vou ligar pra ele de vídeo. Mas já tá muito tarde, né? Acho que agora ele já deve estar dormindo. E amanhã eu pretendo ir lá de novo. Então, praticamente todos os dias eu tô em contato com meu filho. E é o que eu falei pra vocês, isso daí se tornou uma prioridade na minha vida. E eu diminuí o meu ritmo de trabalho pra conseguir estar mais presente na vida dele, pra estar mais tempo com ele. Tá, vamos lá. Primeira coisa que eu queria dizer. Eu nunca falei sobre isso, eu acho. Então vocês não sabem sobre esse meu lado. Mas eu sou um cara que eu não me sinto bem, eu não me sinto confortável em sair e ficar com alguém e depois não ter mais nada com a pessoa. Já aconteceu? Já aconteceu. Mas é o tipo de coisa que acontece que você aprende, né? Tem experiências na nossa vida que a gente se permite passar pra se autoconhecer, pra você entender quem você é de verdade. Então já aconteceu e eu não me senti bem, sabe? Me arrependi. Então eu não sou esse cara que curte a vida desse jeito. Sai e fica com alguém e tchau, sabe? Isso daí não combina comigo. Não dá certo. Vamos lá, deixa eu mostrar os meus favoritos, que eu tenho uma quantidade boa de perfume aqui. Os meus favoritos, eles estão aqui na lateral esquerda. Foram os últimos que eu comprei. Gentleman de Venti, incrível. Blue de Chanel, incrível. 1 Million Elixir. E esqueci o nome desse. São os meus favoritos do momento. Os outros são bons também, muito bons. Mas eu só tenho usado esses 4 aqui. Primeiro que a casa nem tá à venda. Segundo que se estivesse eu não investiria pra comprar. Porque eu não me identifico com essa casa. É uma casa muito boa, mas eu não me identifico com ela pra ser minha. Pra morar de aluguel, tudo bem. E eu também não me sinto em casa aqui.
eu sinto que eu tô aqui de passagem. Eu vou ficar aqui um período, né? E só Deus sabe do que vai acontecer no futuro. Mas não me sinto na minha casa, sabe? Eu sinto que eu tô numa casa de uma outra pessoa passando uma temporada. É a Sony ZV-A1. Tá custando no Brasil 16 pila à vista. Nossa senhora. Vou responder essa pergunta que é polêmica, mas eu acho muito importante responder. O que acontece? Existem comportamentos que a gente só consegue mudar a partir do momento que você fica numa posição de desconforto. O desconforto gera mudança de pensamento, de ponto de vista. Então, como eu entrei numa posição desconfortável, isso foi acontecendo comigo e foi aos poucos, não foi de um dia para o outro. Foi um processo devagarinho que foi mudando o meu ponto de vista, a minha concepção sobre o que é ser um homem num relacionamento, sobre o que é ser um marido de verdade. Isso nunca tinha acontecido. Por quê? Porque eu tava numa posição confortável, tipo, tá bom, assim, do jeito que tá bom. Mas não tava bom. Foi um cara que trabalhou muito. E aí, nas horas que eu tinha sem trabalhar, eram horas que eu só queria descansar. Só queria relaxar. Então não tinha essa pressão no consciente, né? Na cabeça, de autoanálise, de reflexão, de pensar, pô, será que isso aqui tá certo? Você tá fazendo direito? É isso aqui que você tem que entregar, sabe? Como marido, tá fazendo certo? É isso mesmo? Esse tipo de coisa você não analisa, pelo menos eu, né? Não analisei enquanto eu estava numa posição confortável. Aí o desconforto me forçou a analisar, a refletir, a pensar sobre tudo isso. E a partir disso, o meu ponto de vista e minhas convicções, né, foram mudando aos poucos. Vou dar um exemplo aqui, para ilustrar essa situação de mudança a partir do desconforto, né? Isso acontece muito. Tem uma galera aí que quando perde um ente querido, fala que, pô, eu devia ter me dedicado mais, eu devia ter dado mais atenção, devia ter sido mais presente. Bate um arrependimento que dói muito por não ter agido de outra forma, por não ter mudado certos comportamentos. Isso aconteceu por quê? Porque vem um desconforto muito grande. A pessoa fica numa posição desconfortável e aí a cabeça dela começa a trabalhar de outra forma. Ela começa a ver com outro ponto de vista a maneira que ela devia ter se portado, como ela deveria ter agido. Eu estou usando um exemplo radical, né? Falando sobre perder um ente querido, mas é só para ilustrar, para vocês entenderem que a cabeça ela muda numa situação de desconforto. Eu não estou falando que é certo isso, tá? De mudar porque está numa posição desconfortável. Estou falando que é o que acontece. O certo mesmo seria a mudança vir antes do desconforto, antes de acontecer uma situação ruim. Mas o ser humano ele é muito assim. Ele precisa passar por um problema muito grande para algumas coisas na cabeça dele mudar, para destravar algumas coisas. Próxima pergunta. Graças a Deus tá controlada. Limpa. Eu tive uma crise muito forte tem uns 2 meses. E aí foi a última que eu tive, né? Então tem 2 meses que eu tô sem nenhum sintoma. Graças a Deus. É que eu desfaço muito bem. Eu fiquei 9 anos num relacionamento só pra disfarçar mesmo. Tive um filho só pra disfarçar. Tipo, não tava fazendo nada. Vou ter um filho pra disfarçar. Pra ninguém pensar que eu não sou. 220 foi o máximo que eu consegui. Porque não tinha mais espaço. Eu tava numa pista que tinha radar. Aqui em Brasília tem muito radar, né?
E aí eu olhei no GPS mais ou menos a distância que eu tinha até chegar ao radar. Aí essa distância permitiu chegar em 220, mas se pegar um retão sem radar, velho. Amanhã eu vou trabalhar. Boa noite. Fique com Deus. Muito obrigado pela companhia, por estarem aqui comigo. E é isso, até amanhã. Fui! Como assim, bom dia, Lira? Bom dia, eu acabei de acordar, ué. Não vai falar bom dia comigo, não?